Fala galera, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre quais as oportunidades com o direito autoral dos músicos. Não vai dar para a gente poder falar de tudo, mas é possível que a partir das informações que você vai receber nessa aula, que expanda a sua mente em relação ao que você já tem de conhecimento dentro do seu know-how, dentro da sua atividade real de hoje, profissional, e o que você vai poder fazer com todo esse conhecimento que você está adquirindo aqui. Existe uma máxima que você tem que hoje ter na sua cabeça, que é o seguinte: dentro do direito tem uma coisa muito bacana que você tem que ter na sua cabeça. O direito não socorre quem dorme. Então, você precisa incorporar essa ideia no seu cotidiano. Se você não formalizar os negócios ao qual você desenvolve dentro da área de direito autoral, você já está propício a não receber. Nós vamos falar disso com mais efetividade mais para frente. Mas, por exemplo, se você não é associado a uma associação de direito autoral e você tem participações em gravações, se você tem um trabalho próprio, se você é compositor, se você já gravou em estúdio com alguém, se você participou de alguma trilha para jingle ou para televisão, colega, tem uma notícia triste para te dar. Você já está com o dinheiro retido, você já não tem direito a poder reclamar nada sobre isso. Então, a formalidade é o passo principal, porque o direito, como eu disse, não socorre quem dorme. Se você não tomou as devidas iniciativas para que você pudesse ter segurança jurídica nas operações de negócio ao qual você participa, você não pode reclamar depois. Existem inúmeras oportunidades disfarçadas e a todo momento o mundo está mudando constantemente. A gente já sabe disso. Hoje em dia, existem muitas produções independentes e elas acontecem de uma maneira muito rápida. Existem muitos intermediários que colocam essas produções nas plataformas digitais e através das redes sociais isso vem à tona. E por conta disso, essas produções elas têm um alcance muito rápido, né? Inclusive por conta dessas plataformas aí que atingem um número de pessoas que é incalculável. A partir disso, se você não tem as formalidades de registro de música, de inscrição dessas obras que você participou, com ISRC, tudo isso a gente vai falar no bloco específico aqui do curso de Direitos Autorais dos Músicos. Mas é importante que você entenda agora, nesse momento, que a formalidade é a sua ferramenta. Você precisa entender das formalidades ao qual você precisa se permitir para que de repente você não concorra com um direito que você não pode reclamar. O direito autoral é uma das formas que o músico ou compositor tem de ganhar dinheiro. É muito importante, galera, que a gente entenda o seguinte, como músico, né? Existe uma figura principal nisso tudo que a gente já veio evoluindo aqui nas últimas aulas. Analisando profundamente o direito autoral, você entende que o compositor é a figura mais importante dentro do direito autoral. Sem o compositor, não tem música, sem música não tem cachê, sem música não tem local onde você vai lá se apresentar, naquele lugar que você toca, não tem aquela gravação que você vai fazer, não tem aquele programa de televisão para você ir lá tocar, não tem nada. Não tem nada. Então, o compositor ele é a figura mais importante dentro do cenário musical. A partir dele, inclusive, que se gera o direito de autor e a partir dele ao qual você coopera para aquela fixação daquele fonograma dele é onde você vai ter os direitos conexos. Então, é muito importante que você entenda que o compositor é um teu aliado. Se você é um compositor, você entenda que você é o sujeito mais importante, que você vai gerar emprego, que você vai gerar trabalho, que você vai proporcionar, inclusive, fluxo de dinheiro no país. Eu fiz aqui alguns catados nas informações aí de Sebrae, inclusive, para poder entender, para que vocês entendam a importância disso, o quanto corre de dinheiro dentro desse cenário de business, né, musical, de direito autoral. Então, como a gente está avançando nesse entendimento, o autor-compositor é a base de tudo no mercado musical, né? Ou seja, tudo que está diretamente ligado aos negócios da música está baseado em uma só coisa, a composição. Tudo que se ramifica de business dentro da música é a composição.
Em outras palavras, tudo está ligado com a música em sua essência mais real e concreta, a sua execução. A execução depois é o que vai gerar trabalho, é o que vai gerar fluxo de dinheiro, de negócio, de contrato, de toda essa questão, né? Sem a existência da música, ninguém toca, né? Sem o compositor, ninguém toca, ninguém interpreta, não existe show, não toca na rádio e não tem direito autoral e nem conexo. Sem a música, nada acontece. Então, vem a importância do compositor. Tudo nasce da música, na ideia da música. Então, quem é a figura mais importante de todas é o compositor, como eu bem disse aqui para vocês. Vamos entender um pouquinho também, pessoal, que isso é muito, muito bacana para que você leve em consideração a importância da formalidade em toda operação a qual você se envolver. Eu gostaria de falar num curso específico sobre as relações de trabalho dentro do business musical, né? A diferença entre relações de trabalho e relações de emprego. Quem sabe a gente pode falar disso também. Mas agora a gente precisa tratar dentro do cenário de direitos autorais dos músicos, né? Mas para que você entenda um pouco do mercado e leve isso a sério, como tem que ser levado, o mercado da economia criativa. A economia criativa é o que nós estamos tratando. Direitos autorais das músicas é uma fatia grandiosa da economia criativa do país, né? A economia criativa é o conjunto de negócios baseado no capital intelectual. Você já entendeu aqui, dentro do curso que a gente discutiu, que nós estamos tratando de um direito imaterial, de um direito intelectual, por conta de uma criação intelectual. Então, a partir disso, nós estamos aqui agora entendendo a economia disso. A economia criativa é o conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural na criatividade que gera valor econômico. A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. Então, tudo isso aqui, galera, é o que de repente você está propício a poder desenvolver, né? E tudo isso vai gerar de fluxo de dinheiro e negócio e o tempo inteiro isso em constante crescimento. Concretamente, a área criativa gerou uma riqueza de 155,6 bilhões para a economia brasileira em 2015. Imagina qual é a importância dessa fatia no bolo do PIB brasileiro, né? Segundo o mapeamento da indústria criativa no Brasil, publicado pela Firjan em dezembro de 2016. Eu vou disponibilizar esse PDF aqui para vocês, galera, para vocês terem esse documento sobre essa pesquisa que foi realizada. Mas o que de repente é mais importante disso tudo é que você entenda o quanto de dinheiro corre dentro do business musical, o quanto se arrecada de direito autoral, e esse direito autoral a partir de um compositor, que esse compositor gerou shows e esses shows virou execução pública, tudo vai depois que o compositor desenvolveu aquela sua obra criativa, que ela foi protegida pela lei por conta da sua originalidade, e chegou isso a virar negócio. Tudo isso gerou o trabalho lá da gravação, que gerou direito conexo, que foi de algum momento ter execução pública, e essa execução pública, ela proporcionou todo esse fluxo de dinheiro. Então, a mensagem mais importante disso é que você entenda que existe um mercado dessa economia criativa e que isso precisa ser levado muito a sério. Como é que você leva isso a sério? Formalizando as operações ao qual você, compositor, você músico, participa. Como que é formalizar isso? É registro de direito autoral. Se você vai gravar num estúdio, pergunta para o produtor fonográfico qual vai ser aquele tipo de registro, como que ele vai registrar aquilo, se ele vai fazer as formalidades daquele registro com os seus dados, que você participe daquele cadastro daquela obra da maneira e troque essas informações com ele. Isso precisa de ser formalizado, você precisa entender isso, não dá só para você ir lá participar e não ter o seu nome registrado aquela obra ao qual você contribuiu. Isso não tem nada a ver com cachê. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos falar também, galera, sobre os números dos direitos autorais. Isso aqui é muito interessante. Em 2019,
O ECAD, que é quem é a instituição que arrecada esses direitos autorais, a gente vai falar um tópico exclusivo do ECAD. Mas agora, como a gente está falando de economia criativa, do fluxo de negócio, do quanto escorre de dinheiro e o quanto você está inserido dentro disso, e você tem oportunidade de negócio dentro desse bolo que está correndo, eu preciso mencionar ele para que você entenda. Ó, foram distribuídos em 2019 986,5 milhões de reais a 383 mil artistas e demais titulares. Quem são os outros titulares? Quem tem direito conexo, o produtor fonográfico, além das associações. As associações são as intermediadoras entre o ECAD e o titular de direito autoral. É ela que proporciona essa relação de transmissão desse direito e desse dinheiro. Mas para você ter uma ideia, 986,5 milhões de reais distribuído a todos esses artistas. É muito dinheiro, né, galera? Ó, aqui uma questão bem prática, ó. Só de arrecadação, quanto se arrecadou? 2016, 1,04 bilhão. 2017, 1 bilhão e 140 milhões. Em 2018, 1 bilhão e 100 milhões. Em 2019, 1 bilhão e 120 milhões de dinheiro arrecadado de direito autoral. Isso arrecadado, que foi arrecadado pelo ECAD, foi pago lá no ECAD. E o quanto foi distribuído? Em 2016, 841 milhões. Em 2017, 1,150 milhões. Né? Em 2017, 1 bilhão e 150 milhões. Em 2018, 971 milhões. E 2019, 986 milhões de reais distribuídos de direito autoral. Ó, a distribuição por tipo de titular, direito de autor. Quem é o autor, né? Ó, titulares nacionais, 68% em 2016. Titulares estrangeiros, 32%. O ECAD também arrecada direito autoral no Brasil de titulares que são estrangeiros, né? Então, galera, se você for percebendo nesse quadro, a fonte disso daqui eu tirei diretamente do ECAD. Imagina o seguinte, que esse número só vem crescendo, né? Ó, titulares nacionais, ó, a distribuição de direito de autor dentro do país ela só vem aumentando, 68% em 2016, 2017, 74%. 2018, 75% e 2019, 76%. Então, existe uma distribuição efetiva de direito autoral que isso nós reconvertemos isso em números, né? De direitos conexos, ó. As pessoas que participaram na confecção dessa obra que veio a ser um fonograma e veio a ser executada de forma pública e por conta disso gerou esses direitos ao qual foram pessoas que contribuíram para a fixação dessa obra, né? 79% em 2016, ó, titulares nacionais, existem os titulares estrangeiros também. 86% em 2017, 89% em 2018 e 80% de titulares nacionais em 2019. Então, assim, existe um cenário de muito dinheiro correndo nisso, existe um cenário de negócio com isso, então você está convencido de que dentro dos direitos autorais você pode participar de forma efetiva, você pode participar com as formalidades que tem que ser feitas, porque senão o direito não socorre quem dorme. Se você não tiver as formalidades ao qual você precisa, você não vai poder reclamar nem direito conexo, nem direito de autor e nenhum tipo de direito. Ó, uma das questões que você pode muito desenvolver dentro disso, principalmente ao compositor, né? Consultoria em direito autoral. Muitas pessoas do tipo criativas têm pouco ou nenhum conhecimento sobre direitos autorais. Isso é muito comum. Conheço músicos extraordinários que não têm nenhum tipo de acesso a isso. Né? E isso não é uma questão, você não precisa saber de direito para saber isso, você precisa saber dos direitos que te conferem, que são necessários, você precisa saber do que te interessa. Né, para que você possa, inclusive, procurar as pessoas depois, os profissionais específicos, para poder reclamar do seu direito. Ou você acha que, por exemplo, um corretor de imóveis, ele sabe tudo sobre a legislação de locações de imóveis? Não sabe, mas ele sabe o básico ali para poder administrar o imóvel. Se ele precisar fazer alguma coisa com relação ao direito ali que foi provocado, invocado, que foi violado, ele vai procurar um advogado. Mas ele sabe ali o básico para poder intermediar aquele imóvel. É a mesma coisa
se de repente você faz uma consultoria em direito autoral, se você faz uma consultoria para você sobre isso, sobre as questões que você precisa trabalhar para poder ter acesso a essa distribuição toda, ter acesso a esse bolo, no mínimo que seja a sua fatia, mas que você seja titular desse direito e que isso te atenda na medida e proporção ao qual você participa, né? Então, muitas pessoas do tipo criativa têm pouco ou nenhum conhecimento sobre direitos e obrigações envolvendo o direito autoral. Assim, é bem comum que elas fiquem completamente perdidas em relação às possibilidades de licenciamento. Nós vamos tratar aqui no curso possibilidade de licenciamento ou qualquer outras derivações que suas obras possam gerar. Nesse contexto, atuar como consultor é uma excelente opção. Você, antes de mais nada, você precisa ser consultor de si mesmo, né? Se você participa de qualquer maneira, você, meu caro aluno, é compositor, você já entendeu que você é a figura mais importante dentro dessa operação de negócio. Vamos tratar isso como uma operação de negócio. Se você é um músico ao qual participa de gravações, você já entendeu que você está participando de uma obra que é fruto de um direito imaterial, que a partir desse direito imaterial ser caracterizado uma obra originária, a lei passa a protegê-la como direito autoral, e a partir desse direito autoral, quando ele é praticado a ser fixado em um fonograma para que ele possa ser comercializado e gere direitos patrimoniais, você tem uma fatia desse bolo como direito conexo. Então, existe todo um cenário ramificado e aqui explorado de forma muito prática para que você efetivamente participe disso, né? Seja qual for a sua atividade. Se, antes de mais nada, como disse, você tem que ser consultor de si mesmo, você tem que entender qual é a sua figura nesse mercado e você também precisa entender de que maneira você pode contribuir ajudando as pessoas. Você contribuindo ajudando as pessoas, você tem um carrossel de trabalho a entregar para essas pessoas, porque você pode ser o músico lá que participa, mas você também pode assessorar alguém, pode ganhar dinheiro com isso, né? Porque nem todo mundo vai conseguir ter, de repente, as facilidades que, de repente, você tem que estar fazendo esse curso. Se você teve interesse de estar aqui e estar fazendo esse curso, porque, de repente, isso já mexe com você de alguma maneira. Se já mexe isso com você de alguma maneira, você já tem aqui material e já tem aqui atributos para poder ajudar alguém. E você ajudando alguém, você está ali numa esteira de serviços que você está oferecendo, e isso já faz parte do teu jogo de marketing, do teu negócio, porque, independente do que você faça, você precisa disso para poder evoluir com seus negócios, né, dentro do cenário musical. Outra questão muito importante, ao qual eu falo com muita recorrência para os meus amigos, né, e as pessoas que eu tenho muito prazer de servir e ajudar como posso, é a formalização do negócio da música. Uma das coisas que mais prejudicam o cenário da atividade musical é a informalidade, porque através da informalidade você não consegue absorver tantos direitos ao qual é possível. E dentro do direito autoral, isso é uma questão muito importante, né? Então, a formalização do negócio traz vários benefícios e abre janelas de oportunidades ao pequeno empresário. Quando eu estou te falando isso, eu estou te falando que você deve, a partir de certo momento, a partir do momento ao qual você já está funcionando com isso, é muito importante que você pense na sua condição de empresário do seu negócio. Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e que é um grande exemplo disso é o Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro, por exemplo, ele é um empresário do negócio dele. E ora como ele tem direito conexo, ora ele tem direito autoral, porque ele é compositor, ora ele tem participação aí com um grupo ao qual ele faz parte na banda que tem. Então ele é um grande exemplo disso. E ele é só uma pessoa que usa dos direitos que ele tem, e a partir disso ele tem acesso a essas formalidades. Então, além da maior facilidade de acesso às linhas de crédito, se você se permitir, tendo uma condição de empresário, a empresa legalizada conta com apoio para exportar seus produtos ou serviços, recebendo incentivos do governo, trazendo mais segurança aos investimentos realizados. Então, galera, é o seguinte, a partir do momento qual você está praticando esses negócios e desenvolvendo isso, você precisa pensar na possibilidade de você ter um CNPJ, de você ter uma empresa. E existem, assim, alguns exemplos aqui
de empresas ao qual você pode ser. Você pode ser um microempreendedor individual, um MEI, você pode ser um empresário individual, você pode participar de uma sociedade limitada, de uma cooperativa, de uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é a Eireli, mas você precisa tratar disso com um profissional, com um contador, para ele poder entender qual é de fato o seu cenário prático de negócio, né, de fluxo de trabalho, mas a partir disso, muitas oportunidades elas são abertas a partir disso ao pequeno empresário, inclusive a própria segurança jurídica com a outra parte que está te contratando. Inclusive isso também desperta uma seriedade do negócio. É importante que você pense muito a respeito da formalização do seu negócio. Para driblar as armadilhas dos trâmites burocráticos, o empreendedor pode seguir algumas dicas que o ajudarão na abertura de sua pequena empresa. Você precisa buscar um contador para poder explicar, olha, trabalho como músico, eu sou compositor, eu tenho aqui algumas músicas ao qual eu participo, eu tenho algumas músicas ao qual eu confecciono, mas eu quero abrir um pequeno negócio para que eu possa desenvolver isso com as pessoas ao qual eu me relaciono comercialmente. Então você precisa procurar um contador ou procurar um advogado, de repente, para as linhas finais, né? De fato, ao caso exatamente concreto ao seu, ao que lá específico ao seu caso. Você precisa entender que você precisa registrar a sua marca dessa sua operação a qual você desenvolve, porque se você também não faz o registro de marca, e registro de marca não tem nada a ver com registro de música, a gente vai falar um pouco disso daqui para frente, e você também pode ter uma violação da sua marca. O Kiko Loureiro, por exemplo, é um exemplo disso. A marca dele é o Kiko Loureiro. Né? Investir em um serviço de marketing, você precisa entender que a partir do momento que você empreende isso e tem esse serviço ao qual você pode ajudar pessoas, tem muita gente precisando da sua ajuda. E essa pessoa que precisa da sua ajuda, às vezes você está na frente dela, dentro do livro, uma página na frente, e você pode ajudá-la. E fazer um planejamento financeiro, né, galera? Isso é realmente a questão mais importante. A partir do momento que você está pensando em business, né, em negócios com a música, você precisa pensar em todas essas coisas, precisa ouvir tudo isso e precisa entender que isso faz parte de um cenário prático, aonde a partir disso vai despertar muitas oportunidades de negócio para você, seja como consultor, para outras pessoas ajudando alguém, seja para si mesmo a partir do que você produz de negócio. Mas dentro disso tudo aqui, você vai se tornar um profissional completamente diferente a um simples CPF ali praticando o negócio de maneira informal. Então é muito importante que a partir dessas informações que você recebeu nessa aula, que você reveja todas essas questões e dê início a uma nova forma de negócio no trabalho que você entrega. Beleza, galera? Te vejo na próxima aula.